Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Garibel, boa noite. Hoje pessoal, a gente vai aprender a distribuir os elétrons na eletrosfera utilizando o método conhecido como diagrama de Linus-Pauling. Se gostarem, dê uma likeada, se inscreva no canal, mas também compartilhe, Garibel, compartilhe. Bem pessoal, nós vimos lá no modelo de Bohr que o átomo ele possui um núcleo e uma eletrosfera bem definida. Esse modelo de Bohr ele foi um aperfeiçoamento de Rutherford. Só que ele dizia que você tem valores de energia bem definidos na eletrosfera. Então você tem um conjunto de energia quantizada e cada nível de energia suporta uma quantidade máxima de elétrons. Então você tem 7 camadas. Pedagogicamente falando, camada K, L, M, N, O, P, Q, respectivamente, em ordem crescente dos meus naturais, camada K é igual a 1, L igual a 2, M igual a 3, N igual a 4, O igual a 5, P 5 e Q 7, que é isso aqui, né? Para estudar essa distribuição, a gente vai ter como referência o modelo de um grande químico do século XX chamado Linus Pauling. O Linus Pauling, para você ter uma ideia, ele foi um dos poucos homens da humanidade que ganhou 2 prêmios Nobel em 2 áreas distintas. Então ele ganhou o Prêmio Nobel de Química e Prêmio Nobel da Paz. Então, ele criou uma representação de distribuição dos elétrons em ordem crescente de energia. Portanto, isso aqui para nós é fundamental aqui. Sempre que a gente for distribuir, nunca esqueça disso. Eles são distribuídos em ordem crescente de quê, Garibel? Energia. Tá bom, Garibel? Porém, é preciso que a gente volte aí nas primeiras décadas do século XX e faça aqui uma pequena revisão de qual é o conceito de orbital. Imagina o seguinte, o pai vai com a mãe deixar aqui seu filho na escola. 30 minutos depois, eles lembram que tinham um compromisso e que precisa buscar o seu filho porque ele tem médico. Pergunto, qual local, o primeiro local onde eles vão buscar o seu filho? É na escola que ele deixou? Ou é na casa do irmão? Ou na casa da avó? Escola, Garibel, na escola. Muito bem, muito bem, muito bem, Garibel, muito bem, Anacleto, muito bem. É na escola que eles vão. E, portanto, a escola é o local de maior chance, de maior probabilidade, de maior possibilidade dele encontrar o seu filho. Portanto, orbital é isso. É o lugar de maior probabilidade de você encontrar um elétron. Portanto, esse é o conceito de orbital. É o lugar de maior probabilidade de encontrar um elétron. Ok, pessoal? Mole, mole, mole. E como que se dá essa distribuição eletrônica? Primeiro, pessoal, você deve posicionar os elétrons nos orbitais. E aqui tem uma regra, que é a regra de Hund. Cada orbital, você vai ter aqui 2 elétrons. Então, cada orbital comporta 2 elétrons. O subnível S, você tem um orbital para o subnível S. Só que cada orbital comporta 2 elétrons. E qual que é a regra de Hund? Enquanto você não preencher todos os orbitais com um elétron, você não pode colocar o segundo. Aqui, como só tem um orbital, e os elétrons devem sempre serem colocados com sentidos contrários.
Se você botou o primeiro para cima, o segundo é para baixo. Por quê? Porque o spin, se de um for positivo, o outro fica negativo. Como aqui só tem 2, para baixo. Subnível S possui um orbital, no máximo 2 elétrons. Subnível P, 3 orbitais. Cada orbital, 2 elétrons. Portanto, 3 orbitais, 6 elétrons. Você coloca o primeiro para cima. Enquanto todos os orbitais não estiverem semi-preenchidos, ou seja, com pelo menos um elétron, você não coloca o segundo. Agora o segundo para baixo. Subnível D, 5 orbitais e no máximo 10 elétrons. Então, cada um primeiro para cima. 4, 5, 6, 8, 9, 10. Subnível F, 7 orbitais e no máximo 14 elétrons. 7 vezes 2, 14. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 que já colocamos o spin contrário, 14 elétrons. Então, qual que é a regra? É SPDF, São Paulo, Distrito Federal. SPDF, 1 orbital, 3 orbitais, 5 orbitais, 7 orbitais. Logo, o número de elétrons é o dobro. Então, o S se tem um orbital, 2 elétrons. O P se tem 3 orbitais, 6 elétrons. O D se tem 5 orbitais, 10 elétrons. O F se tem 7 orbitais, 14 elétrons para serem distribuídos. Então aqui como é que vai ficar já o início desse nosso... Como que a gente vai escrever o nosso diagrama? Você tem as camadas, que são 7 camadas. Então você vai sempre começar da primeira camada e o primeiro subnível. Quando você for para a segunda camada, você vai ter 2S e 2P, ou seja, 2 subníveis. Quando você for para a terceira camada, 3 subníveis. Quando você for para a quarta camada, 4 subníveis. Então, 1S, 2S e 2P. 3S, 3P e 3D. Quando for para a quarta camada, 4 subníveis, S, P, D, F. Na quinta camada, você mantém 4 subníveis, 5S, 5P, 5D e 5F. E a partir da quinta camada, ou seja, na sexta camada, você diminui o nível, na sétima, 2 níveis. Ó. Então, é isso aqui. Ó. Tem uma simetria bastante geométrica. Então, ficou 1S, 2S, 2P, 3S, 3P e 3D, 4S, 4P, 4D e 4F, 5S, 5P, 5D e 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P. A ordem é sempre descendo na diagonal, sempre para baixo. Ó. Depois de 1S, você vem para onde? 2P. Desço. Depois de 2S, eu vou para onde? 2P. Depois de 2P, eu vou para onde? 3S. 3S, eu vou para onde? 3P. 3P, eu vou para onde? 4S. Depois de 4S, eu vou para onde? 3D. Depois de 3D, eu vou para onde? 4P. 5S. Depois de 5S, eu vou para onde? 4D. Depois de 4D, eu vou para 5P, 6S e assim sucessivamente. Ok? Então vamos lá, camada K. Eu só tenho um subnível que é o S, então só tem 2 elétrons. A camada P, ó, a camada K, ó, eu só tenho um S2, então 2 elétrons. A camada P, eu tenho o S2 e o P6, então
2 mais 6, 8 elétrons. Voltando aqui, ó. A camada M, 18 elétrons. A camada N, 32. O, 32. P, 18. Q, 8. O P, 6 elétrons. D, 10 elétrons. F, 14. Porque aqui tem 1 orbital. O P tem 3 orbitais. O D tem 5. E o F tem 7. O número de elétrons é multiplicado por 2. Mole, mole, mole. Então vamos lá? Ordem crescente de energia segue sempre a seta na diagonal, não é isso? Então se eu pegar um elétron que tenha, sei lá, se eu pegar um átomo, perdão, que o número atômico é igual a 12, vamos distribuir? Primeiro, 1s2, ou seja, 1s2. Depois 2s2, tá vendo? Ó? Depois eu desço 2p6. Não completaram 2 ainda, faltam 2. Depois de 2p6 eu vou para 3s2. Agora completamos 12 elétrons. 2, 4, 10, 2. Pergunto, quantas camadas tem esse átomo? Ou seja, em quantas camadas estão distribuídos os elétrons? 3. Camada K, camada L, que é a 2, e camada M, que é a terceira. Pergunto, qual o subnível mais energético? É aquele que você colocou por último, é o 3s2. Ok, pessoal? Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? A camada de valência é a última, eu tenho 2, ó. Ok? Pessoal, resumindo, é isso aqui, ó. Número máximo de elétrons por níveis. Subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. São Paulo, Distrito Federal. Então esse macete que eu encontrei por aí, sopa de feijão. SPDF. O subnível S tem sempre 2 elétrons. O subnível P tem sempre 6 elétrons. O subnível D, 10. O subnível F, 14. Portanto, aqui tem 2. Aqui tem 2, aqui tem 2. Aqui tem 6, né? Então dá 8. O subnível D, 2, 8 e 10. Então dá 18. Subnível D. O terceiro subnível aqui, ó. Terceiro nível, perdão, terceira camada. S2, P6 e D10, 18. Quarta camada, S2, P6, D10 e F14, 32. E assim sucessivamente. A camada de baixo para cima, de cima para baixo, K, L, M, M, O, P, Q. Os níveis, respectivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui, agora vamos fazer um modelo aqui. Esse aqui nós já fizemos, né? Distribuir aqui o magnésio, que é 2, é 1s2, aí desce, 2s2, aí sobe, 2p6, 3s2, ó. Então, a distribuição eletrônica por camada foi 2, 8 e 2. 2 na primeira camada, 8 na segunda camada e 2 na terceira camada. Que está aqui bem evidente. 2, 8, porque é 2 mais 6. E 2 na terceira. Distribuição eletrônica do vanádio. Vanádio é 23. É 1s2. Aí eu desço, subo, 2s2, eu desço pro M, subo, 2p6, eu desço até o N, já está dando quanto? 2, 4, 10, 12. Eu subo, deram 18, eu desço, 20, vou até o O, 23, opa, acabou. Então aqui, ó. Na camada K eu tenho 2 elétrons. Na camada L eu tenho 8.
Na camada M. Opa, camada M é a terceira camada. Eu tenho 2, 8, 11. E na camada KLMM eu tenho 2. Pergunta: qual que é o subnível mais energético? É aquele que você colocou por último. Subnível mais energético aqui, ó. É o 3D. 3. Quantos elétrons você tem na camada de valência? Camada de valência é a última. Então é a camada de número 4. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 2 elétrons na CV. Então, número de elétrons subnível mais energético, como é o D3, então D3. Número de elétrons no subnível mais externo é o que fica mais afastado do núcleo, ou seja, é o 4s, assim, 2. E que nesse caso aqui é a camada de valência, né? Só vamos pegar o bário 56. 1s2, desço até o L, subo. 2s2, subo. 2p6, aí eu desço. 3s2, subo. 3p6, passo pelo S2 até o O, subo. 3d10, 4p6, 5s2 desço. P, 6d10. Vamos ver quanto que já deu aqui? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38 no 5s2, 4d10, 48, 54, 56 até aqui, ó. E é 56 certinho, então para no 6s2 é o último. Então vamos lá. Elétrons por nível de camada. Camada K, 2. Camada L, 8. Camada M, 8. Camada M é a quarta camada. 2, 8, 18. Camada O é a quinta camada. 2. Opa, aqui tem um 2, ó. 8. Camada P, 2. Número de elétrons no subnível mais energético. Mais energético é aquele que você colocou por último. É o 6s2 aqui, ó. Sexta camada, subnível S, 2 elétrons. Então, qual é o número de elétrons? 2. Subnível mais externo também é o 6s2. Então, 2. Só agora fica aqui, esse aqui para você treinar e exercitar. Tá ok, pessoal? Simples, 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 não tem segredo, Garibel. Portanto, fiquem com Deus. Se tiver gostado, dê uma likeada, se inscreva e compartilhe, Garibel. Um abraço e até mais, Garibel. Até mais.